Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, seja lá em que horário vocês estejam acessando esse conteúdo. Esse é o meu projeto de prática como componente curricular do Laboratório de História da Cartografia e Didática da História, ministrado pelo professor Câmara e com o valioso auxílio da Paloma durante todo o semestre. A minha ideia é utilizar o jogo Civilization V para trabalhar questões que a gente viu durante, todo o decorrer da disciplina que envolvem cartografia. Então, como bibliografia para trabalhar essas questões cartográficas e tal, eu utilizei o Harley, né, e aquelas referências que ele faz à cartografia e os mapas e seus silenciamentos, e dentre outras questões. O Piazini Soares, quando fala da circularidade dos saberes e até da circularidade dos saberes que compõem, né, um objeto cartográfico, um mapa, as subjetividades do conhecimento cartográfico, que o Zeman acaba abordando muito bem, e também questões de história global, jogo de escalas, as malhas de trocas, que o Sebastian Conrad trata no livro dele, que a gente também leu alguns capítulos. Foi observado também ao longo da cadeira, e creio observado por todos, que esses textos que estavam lá na parte inicial acabam dialogando com os demais que a gente trabalhou, né? Então, o meu trabalho acabou ganhando um pouco essa característica aqui. Porque, por exemplo, se a gente falar de circularidade de saberes com o Piazini Soares, a gente pode falar também sobre o trabalho, né, que envolve o Mapa Mundi Mixteca, que a gente também viu. O jogo das trocas pode ser olhado sobre uma ótica aqui das malhas e dos nós, que também é o texto que o professor Kramer passou, o nosso último texto da cadeira. Enfim, muitas outras abordagens. O que eu quero dizer é que as questões que serão vistas aqui dizem respeito não só aqueles 4 textos que eu coloquei como bibliografia inicial, mas quase como a cadeira, né, em sua totalidade. Então, vamos partir aqui pro jogo em si. O que eu fiz foi gravar, ou me gravar jogando, digamos assim, e a partir dessa gravação, né, eu busco fazer alguns recortes para mostrar em que pontos do jogo a gente pode introduzir essas questões e trabalhar em sala de aula com os alunos. Eu joguei, né, com o objetivo de vencer, o objetivo de concluir, né, o que o jogo me pede, mostrando que qualquer aluno que tivesse o objetivo de vencer ia se deparar com esses problemas, e nesses momentos um professor poderia abordar todo esse conhecimento que a gente buscou produzir até aqui, né? Então, vamos ao jogo. Eu vou ficar saindo da tela e voltando de vez em quando, mas é, né, algo que não compromete o vídeo. Aqui estão as configurações. Ó, então, eu posso escolher o tipo de mapa e o tamanho do mapa, né, para a quantidade de jogadores. A partir disso, já pode se trabalhar uma série de questões como a importância da espacialização das atividades. Se eu escolher muitos jogadores em um espaço muito pequeno de mapa, os atritos vão surgir. E
algumas civilizações, alguns players, digamos assim, vão se adaptar melhor a terrenos diferentes. Por exemplo, se eu escolher os Vikings, eu vou me adaptar melhor a um cenário com arquipélagos e não com continentes, né? Se eu cair no interior de um continente com a civilização viking, eu vou acabar não tendo muitos objetos para vencer o jogo. Ele é bom quando eles estão próximos à água. Então, a espacialidade, né, a importância do espaço para a constituição de uma sociedade pode ser evidenciada a partir dessa relação já com a escolha inicial do mapa. Então, vamos para frente ver mais algumas coisas. Só para mostrar que aqui ele mesmo já coloca um mapa do Brasil, né? Segundo o que é entendido como o que ele achou nos bancos de dados de mapa do Brasil, e Dom Pedro II como governador do Império, governante, né? O monarca em si. E isso são só os preparativos para se começar o jogo, que daí agora é que ele vai começar. Ó, e aqui ele começa assim. Ele começa com os settlers, né, que são os colonizadores e construtores de cidades. Ele, em um cenário onde esse é o meu conhecimento do mundo, digamos assim, isso é o que eu tenho mapeado. E aqui eu tenho algumas pedras, algo que não dá para saber exatamente o que é ainda. E construir cidades em rios e próximo, né, dos mares é sempre algo bom, porque aumenta a produtividade de comida dessas cidades. Algo que também já reforça todas essas questões de espacialização. Então, vou dar play aqui e mostrar que a cidade vai ser construída. Ó. E o mapa, né, conforme eu vou me deslocando com as minhas unidades por pontos do mapa, ele começa a ser reconhecido e aumentar a minha área mapeada, digamos assim. Então eu vou dar mais um pequeno salto. Ó. Aqui os meus batedores encontraram uma ruína de uma civilização antiga, e onde, explorando essas ruínas, eles podem adquirir algo novo para a minha civilização. Ó. Então, eles adquiriram essas armas, né, e essas inovações. Isso mostra que o conhecimento ele não é algo que se constitui a partir simplesmente de questões internas de cada sociedade. Ele tem vários agentes. Aqui foi um conhecimento que eu obtive através do contato com remanescências de outra civilização. E aqui vai a minha cidade já construindo, e eu vou ampliando diversas questões e tendo contatos, né, já encontrando outros jogadores e outras cidades, né, por assim dizer. Voltei aqui só para dar um oi mesmo na tela. E assim vamos
a outras atividades. Então, aqui são as tecnologias novas que eu vou pesquisando para desenvolver e, né, sempre espalhando umas questões pelo mapa, os meus agentes, para que eu consiga conhecer e reconhecer cada vez mais o cenário do jogo. Aqui já se mostra uma coisa bem interessante, que é a minha cidade, e ela vai crescendo e crescendo a sua zona de influência. Quanto maior a zona de influência das cidades, mais elas vão ter espaço para produzir e alimentar melhor os seus habitantes. Então, isso já mostra que as cidades concorrem entre si por essa zona de influência, tal como a gente já falou, né, em textos da cadeira, onde nos diagramas de força compostos, né, pelos núcleos urbanos, no texto sobre Minas Gerais. Isso poderia ser abordado aqui. As cidades concorrendo por espaço físico, né, para o seu desenvolvimento. E assim a gente vai andando, conhecendo outras sociedades e outros jogadores, né, no caso. E por aí vamos. E continuamos pesquisando, né, e adotando novas políticas e tentando incrementar o jogo. E também lançar mão de outras coisas que o cenário nos dá para desenvolver a sociedade em questão. Por exemplo, aqui, ó, como já a minha cidade já se alastrou, eu já fiz a outra cidade aqui, antes era o Rio de Janeiro, agora é São Paulo, né? E continuo explorando o mapa para conhecer novos jogadores. Então, mas o que eu queria mostrar é isso aqui. Essa pesquisa aqui, ela se dá por causa desse item. Esse item me permite explorar a cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar é algo que eu tenho nos meus domínios na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu pesquiso algo diretamente para poder explorar um recurso que eu já tenho sob meu domínio no mapa. É claro que, na realidade, né, as coisas não acontecem diretamente assim, de ter o conhecimento e fazer a pesquisa para desenvolver esse conhecimento que já se obtém, né? Mas, como o próprio Rosen diz, né, as questões acadêmicas, elas também têm imbricações do dia a dia e do cotidiano e das necessidades da sociedade. Elas, né, têm uma questão dialética com a praxis. E isso pode ser abordado a partir de um momento em que no jogo se desenvolvem pesquisas para as necessidades de cada civilização. Um jogador que não tivesse a cana-de-açúcar nas mediações da sociedade, provavelmente poderia desenvolver outras pesquisas antes para se aproveitar do que ele tem no próprio cenário. E mais para frente, a gente continua, né, passando pelo mapa e conhecendo outros jogadores. Aqui teria, por exemplo, citrus, né, que é laranja e limão, mas também é tido como um pertence que pode se englobar, né, e vender ou trocar com outras pessoas. Aqui, eu, na minha cidade do Rio de Janeiro, fundei o que o jogo chama de caravana, né? E nessa parte aqui da tela é para onde eu posso mandar os meus comerciantes irem buscar ou desenvolver coisas. Então, eu posso comercializar com a minha capital e a cidade de São Paulo, Salvador, que estão dentro do meu domínio, ou Salzburg, que já está num domínio alheio,
né? E dependendo com quem eu for comercializar, eu vou acabar desenvolvendo de um jeito a minha cidade. Aqui a gente pode falar sobre o jogo das trocas e como ele conforma, né, essa paisagem. Eu acabo tendo que ter uma relação amistosa com o governante dessas cidades, se eu quiser comercializar com elas, e eu vou acrescer economicamente e cientificamente o meu domínio. Agora, se eu comercializar com outras cidades, eu acabo ganhando em alimentação e outros tipos de prosperidade, sendo que eu estabeleço uma rota comercial exatamente com essa cidade de Salzburg, e as relações entre essas duas cidades, elas se desenvolvem, e as outras que ficam em outro centro desse jogo das trocas, em outro lugar, digamos assim, acabam se desenvolvendo de outro jeito. Então, essas relações entre o jogo das trocas e a materialização dele, né, a espacialização dele, territorialização, podem vir dessas questões. Eu vou fazer aqui uma pequena pausa e um pequeno corte, porque as outras partes do que pode ser abordado estão num outro vídeo já gravado, né? E então daqui a pouco estaremos de volta. Bom, então aqui já estamos em uma parte do jogo onde o meu conhecimento sobre o cenário é muito maior. As minhas relações com Salzburg, a partir dos interesses de cada um no jogo, já se modificaram, e eu acabei declarando guerra a essa civilização, né? E estou tentando tomar a cidade para mim, por ser estratégica aqui nesse ponto, né? Que eu continuaria desenvolvendo meu império que está verdinho para cá, e manter ainda relações comerciais também aqui, né? Então eu vou dar play para mostrar aqui o final do combate, onde eu acabei tomando a cidade, né? E eu anexei a cidade ao meu império. Então, algumas coisas mudaram aqui. Se vocês até quiserem, podem voltar um pouquinho antes da anexação aqui no vídeo e passarem para depois para olhar. Mas diminuiu o número de pessoas felizes que eu tinha, porque adicionou, né, essa área aqui, e essas pessoas estão extremamente infelizes com o meu domínio sobre a região. Então, a cidade, ela ainda está, mesmo tendo sido sitiada e tomada por mim, ela está realizando uma resistência ao meu domínio. E essas questões de resistência também foram vistas, né, durante a cadeira, que podem ser cartograficamente representadas, como o mapa do Van der Beek e o Mercator, né, lá da região de Flandres, quando o Carlos V toma a região e pede um mapa, e um cartógrafo ou cosmógrafo decide fazer ele muito mais ligado às elites locais, ou seja, né, as elites que estariam na cidade antes dessa tomada, agindo contra os interesses imperialistas dele, e depois o mapa feito por Mercator, que demonstra o poder dele sobre a região, né? Poderia ser feito aqui com o domínio
de um jogador sobre uma cidade de outro jogador. Então, avançando para a próxima questão, né, que eu gostaria de elucidar, que acontece aqui, quando eu resolvo, aqui eu já consegui tomar posse da cidade, ela ainda se mantém refém, mas agora com menos infelicidade, digamos assim, está se acostumando, né, a me ter como senhorio, propriamente dito. E o que vai acontecer é que eu fundo uma cidadela aqui na divisa com esse outro reino e imediatamente eu vou ser criticado pelo, pelo líder dele por ter avançado e também feito algo próximo às fronteiras dele. Isso pode ser um exemplo de como questões locais também influenciam nessa macro escala, porque aquele jogador, ele era um parceiro comercial meu, ele também tinha rixas com esse reino ao qual Salzburg pertencia. Nós chegamos a entrar em guerra juntos contra esse reino em um momento, mas agora ele não gostou nem um pouco dessa ação e começou a fazer com que os produtos dele fossem mais caros para que eu adquirisse. Então, a ideia do jogo de escalas como unidade de análise pode ser abordada aqui. É algo que aconteceu simplesmente em fronteiras, influenciaram toda uma diplomacia e economia entre duas civilizações que são grandes dentro do mapa de jogo. E indo um pouco mais para frente no jogo, a gente pode ver outros fatores acontecerem, mais ou menos por aqui que eu tinha colocado. Ó, onde essa pessoa que eu estou atacando vai entrar em contato com os demais jogadores que eu, né, também me relaciono e me denunciar como um líder não confiável para os relacionamentos deles internos ao jogo. Aqui. Ela acaba me denunciando e isso influencia também em toda a questão diplomática que eu estou desenvolvendo. Os outros jogadores passam a não confiar, passam a estabelecer taxas para os meus produtos, a não me vender mais nada barato, ou até não me vender, dependendo se forem amigos, né, dela. E então a gente pode tratar da diplomacia e nessa questão diplomática também entram, né, os mapas, como a gente bem viu. Então a gente pode falar de diplomacia em uma questão mais ampla e abordar a cartografia dentro da diplomacia através de todo esse aspecto do jogo. E retornando um pouco aqui, algo que eu gostaria de elucidar também é o que acontece nesse momento, né, do jogo, onde eu acabo entrando em contato ainda com uma civilização que eu não conheço. Na verdade, eles entram em contato comigo e a gente consegue trocar conhecimentos para mútuo benefício. Eu só estou procurando aqui, mais ou menos
Aqui, os 14h37. Quando eu apertar o próximo turno aqui, provavelmente eu vou ser contactado por essa nova sociedade, que no movimento deles vão me encontrar. Ó, eles vieram até mim e eu tento negociar uma embaixada da minha civilização no território deles, e também algumas coisas que eles têm, como ouro, algodão, e eu não tenho. Então, acabar comprando isso para a minha civilização e eles têm aqui frutas cítricas, é algo que eu também não tenho, mas acho que eu não coloco isso no negócio, mas colocar embaixadas na minha capital e na deles, para que a gente comece a ter conhecimento sobre questões geográficas de cada um dos impérios. Então vocês podem ver que agora eu consegui descobrir onde eles estavam, né? Ou no plano de jogo, e eles também sabem onde eu me encontro e como chegar. Aqui a gente vê que, né, como o conhecimento se constrói a partir de vários agentes também, e lembra o texto onde pessoas em Cuiabá tinham mapas de Uidá, ou lá do Daomé, né, pela importância do estabelecimento do tráfico atlântico. Né? Aqui, a partir de dinâmicas mercantis, eu tenho que ter o conhecimento de onde eles estão e buscar desenvolver também rotas mercantis com esses outros lugares. E esse conhecimento que eu obtive, cartográfico até, digamos assim, de onde eles estão, né, a partir dos mapas, vem de agentes deles. Eles já descobriram esse território e, através de uma embaixada que eu fundei nesse lugar, eu, aos poucos, vou tendo conhecimento. Né? Então, muitas das questões puderam ser aqui abordadas, que a gente viu durante todo o semestre né, nessas referências bibliográficas. Eu acho que a minha intenção de mostrar que pode se abordar a partir desse jogo todos esses aspectos e essas dinâmicas, e enfatizar a importância de se compreender a espacialização e as unidades de análise, tudo isso foi concluído. Tem que deixar muito claro que quando se vai trabalhar em sala de aula mesmo, a linguagem tem que ser totalmente diferente. Provavelmente os alunos não vão estar cientes de conceitos como jogo das trocas, que todos nós aqui estamos, né, por dentro, digamos assim. Então, tudo isso tem que ser revisto, mas a ideia era provar que durante o jogo, com qualquer pessoa jogando, vão acontecer situações que podem servir para a introdução desses conceitos e trabalhar a bibliografia que a gente trabalhou em sala. Esse era o meu objetivo. Eu creio que fica aqui provado que isso pode ser feito, né? E assim como o próprio vídeo, né, que já mostra uma polaridade de agentes participando desse conhecimento, tanto os autores quanto a Paloma, que mostrou pela primeira vez o mapa mental aqui, que eu adotei na apresentação, quem fez o jogo, o professor que escolheu a bibliografia, enfim, acho que tanto a apresentação como o jogo mostram todas essas dinâmicas que a gente desenvolveu até aqui. E mais é agradecer
todo mundo aí pela produção de conhecimento durante o semestre. A cadeira foi muito legal, foi muito bom estar com todos vocês e até a próxima. Então, tchau.